Oi, pessoal. Nós já falamos sobre a ovogênese e agora nós vamos falar sobre a produção de espermatozoides, a chamada espermatogênese. Bom, os espermatozoides, eles são produzidos em um aparelho reprodutor masculino aqui na região do testículo, tá? Na região dos testículos. Bom, no interior dos testículos eu tenho um conjunto de túbulos, né, os chamados túbulos seminíferos, que contêm as células que vão dar origem aos espermatozoides. Inclusive, é no interior do túbulo seminífero que acontece toda a produção dos espermatozoides. Seguindo aqui, ó, eu tenho essa região aqui que é o chamado epidídimo, que é um local aí de maturação dos espermatozoides. Quando eles são produzidos, eles ainda não são eficientes, por exemplo, em movimento da cauda, no movimento do flagelo, então é aqui que ocorre a maturação, tá? E tem aqui, ó, o canal deferente, que é o canal aí por onde os espermatozoides serão expulsos no momento da ejaculação. Bom, vamos ver então aqui um esquema para entender o que acontece aí no interior dos túbulos seminíferos, tá? Diferente da ovogênese, a espermatogênese, ela acontece apenas, tá, na época da puberdade. Então, é a partir da puberdade que a testosterona, o hormônio aí masculino, vai agir sobre as células dos túbulos seminíferos, estimulando aí as divisões e a formação de espermatozoides, tá? Então, eu tenho aqui no interior dos túbulos seminíferos quatro tipos de espermatogônias. As espermatogônias, elas são células capazes aí de sofrer mitoses, tá? Então, elas sofrem mitoses e, por diferenciação, um tipo de espermatogônia, por exemplo, a espermatogônia 1, dá origem à espermatogônia 2, A2. A espermatogônia A2 se diferencia em espermatogônia A3 e a espermatogônia A3 se diferencia em espermatogônia A4. Essa última linhagem aqui das espermatogônias ainda sofrem mitoses e se diferenciam em espermatogônias B. São as espermatogônias B as células capazes de sofrer meiose. Então, aqui, ó, a partir da espermatogônia B, nós vamos ter a formação o início da meiose para a formação dos espermatozoides. Então, aqui, ó, nessa primeira divisão, que ainda é uma mitose, a espermatogônia B também vai sofrer diferenciação. Ela vai passar por uma diferenciação e vai produzir aqui um segundo tipo de célula, que vai ser chamado de espermatócito 1. É o espermatócito 1 que vai sofrer a primeira divisão da meiose, a meiose 1, gerando aqui, ó, cada espermatócito 1 gerando duas células. Essas duas novas células serão chamadas de espermatócitos do tipo 2. É o espermatócito do tipo 2 que vai sofrer aí a segunda divisão da meiose, a meiose 2, cada espermatócito também gerando aqui, ó, duas células. E ao final da meiose 2, nós vamos ter aqui as novas células que são chamadas de espermátides. Então, vamos escrever aqui espermátides. As espermátides, vou movimentar aqui um pouquinho para ficar melhor. As espermátides vão sofrer aí um processo de diferenciação chamado de espermiogênese. Então, as espermátides não vão mais se dividir, espermiogênese. Elas não vão mais se dividir e vão passar por esse processo de espermiogênese, que é o processo aí de diferenciação, de transformação dessas células, originando aí os espermatozoides. Eu já quero que vocês observem
a diferença existente aqui entre espermátides, que são células arredondadas, sem flagelos, e espermatozoides, que são células mais achatadas, com flagelos e com tamanho aqui, ó, bem reduzido. Bom, antes de passar ali para o espermatozoide, eu quero que vocês observem uma coisa. Eu vou pintar as células aqui em laranja. Vamos começar aqui pelo espermatócito 1, tá? A célula que inicia aí as divisões meióticas. Então, eu tenho aqui um espermatócito 1, e esse espermatócito 1, por meiose, vai originar aqui, ó, 4 espermátides, e, consequentemente, ele vai gerar aqui, ó, 4 espermatozoides, tá? Vamos pegar aqui, ó, o próximo, o seguinte. Tem aqui, ó, o segundo espermatócito 1, ele passa aí pela meiose 1, pela meiose 2 e gera 4 espermátides e, consequentemente, ele gera 4 espermatozoides. Essa aqui é uma das principais diferenças aí da espermatogênese para a ovogênese. Na ovogênese, para cada ovogônia, eu tenho a formação de um ovócito, né? De um ovócito 2, que é a célula liberada na ovulação. Aqui no espermatócito, aqui na espermatogênese, para cada espermatócito, para cada célula que inicia a meiose, eu tenho a formação de 4 células ativas de 4 gametes, tá? Então, vamos passar aqui agora, para finalizar a nossa aula, para o espermatozoide, né? Esse aqui é o espermatozoide. Nós temos aqui, ó, uma região chamada de acrossomo. O acrossomo é originado aí pela fusão do complexo de Golgi. Ele é como se fosse um grande lisossomo, é uma estrutura aí rica, né, que contém aqui dentro várias enzimas, que são as enzimas que vão aí digerir a zona pelúcida do óvulo, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu material genético fundido, tá? Então, aqui no centro, o DNA, né, o material genético. Lembrando aí, na espécie humana, esse DNA aqui é composto por 23 cromossomos, tá? São 23 cromossomos. E eu tenho aqui, ó, uma região na base do meu flagelo, na base da minha cauda, que é rica em mitocôndrias, tá? Lembre aí que as mitocôndrias, elas têm função de produzir energia para a célula, né? É através das mitocôndrias que a célula recebe energia. Então, qual a importância delas estarem concentradas aqui? Movimentação do flagelo, né? Elas se concentram aqui para fornecer energia aí suficiente para a movimentação do flagelo. E aqui nós temos o flagelo, né? A cauda aí do nosso espermatozoide, que ele foi formado aí pelos centríolos, tá? E o citoplasma? O citoplasma foi reduzido, né? E o restante do citoplasma aí, que foi eliminado, ele vai ser digerido pelas células de Sertoli, que também são células presentes no interior dos testículos, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.